Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e vocês já sabem, esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio Master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. A lista é grande, mas vale a pena agradecer cada um deles. Aplicap, Asfecir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBUX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Grupo MBM, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, ViaCap, Verbim, Vital Help, Zurich e Yellon. Hoje o episódio é muito especial porque vamos contar a história de uma empresa que carrega consigo tradição, acolhimento e inovação. Estamos falando da Panceira Corretora de Seguros, que conta com mais de 4 décadas de sucesso. E hoje um momento histórico aqui que estamos recebendo os 3 R's, os irmãos Ricardo, Rogério e Roberto Panceira, que são diretores dessa corretora familiar que nasceu aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e que hoje atua em todo o Brasil, prestes a inaugurar, não, já inaugurou, né, uma super filial, uma sede em Sorriso, no Mato Grosso. Nós vamos falar sobre legado, desafios, propósito e o olhar para o futuro de uma das corretoras mais respeitadas do nosso país. Sejam muito bem-vindos ao Seguro Sem Mistério. Muito obrigado, Júlia. Para nós também é um prazer estar aqui contigo. E esperamos aí satisfazer a tua expectativa e da tua audiência também. Com certeza. E para a gente começar aqui, vamos quebrar um pouquinho do gelo, né, Ricardo? Ricardo que já me deu várias entrevistas quando presidente do Sincora, quem ele continua lá como vice-presidente. Então ele já está acostumado. Roberto também é super falante. Rogério também. Eu quero saber quem é que é o mais falante do trio. Eu que não. Na verdade, a gente se soma, ele se completa. No total dá os 100% aí que a gente vai tocando, que já fazem 46 anos. Mas primeiro eu queria agradecer aí as honrosas qualificações, né, que tu nos deste aí sobre a nossa empresa, sobre a nossa família. E para mim é um prazer enorme estar novamente aqui, que já para mim já é uma história participar de tantas mídias do JRS, mas especialmente do Seguro Sem Mistério, que quantas vezes já participei em ocasiões até diretamente, antigamente na rádio, diretamente do estúdio da rádio, né? E hoje estamos aqui na NET, maravilhoso. Verdade, como o Ricardo listou, o Seguro Sem Mistério teve uma longa temporada aí de 14 anos na Rádio Bandeirantes, aqui do nosso Rio Grande do Sul, e o Ricardo tinha cadeira cativa lá com a gente, né, Ricardo? Estava sempre participando, então é sempre muito legal relembrar essa história. Ricardo, já que tu começou, vamos começar contigo. Conta pra gente um pouquinho da origem dessa história da Panceira Corretora de Seguros, como que a corretora surgiu e o que motivou a fundação da empresa lá há mais de 40 anos atrás. São tempos antigos, realmente, né? Começamos lá em 1978, final de 78, para uma abertura oficial da empresa em 1º de março de 1979. A origem começou porque eu comecei a labuta, trabalhar muito cedo. Lá, meus 15 anos, ingressei na companhia aérea da saudosa Varig. Lá eu estudava durante 2 anos e depois trabalhei por mais 2 anos. Até vi que realmente não seria as minhas aptidões, né, para o futuro. Então resolvi me desligar. E a partir dali, através de um amigo, comecei a conhecer um pouco a vida do seguro. Eu acompanhava ele quando ele buscava negócios, ele visitava corretoras, eu visitava também a seguradora. E ele muito próximo, ele conhecia muito bem o nosso pai e sabia da relação comunitária, da relação com as pessoas, com a sociedade. E disse, quem sabe vamos usar um pouco de tudo isso que o teu pai tem, vamos pedir para ele algumas indicações
Isso que eu faço com os demais aqui, quem sabe vão fazer para ti aqui, vão fazer para nós aqui, buscar, mas não é meu negócio, eu não sei. E sabe que aquilo ali foi um estupim. Né? Meu pai, ele nos deu uma relação de indicações, nós começamos a visitar um por um. E praticamente 100% daquilo que ele nos indicou, fechou algum negócio. Não fechou na hora, fechou posteriormente. Até que um dia, eu convidei meu pai, sabe aquelas indicações lá que tu nos deu, diversas e coisas, fechamos alguns negócios. E hoje eu estou indo lá na seguradora, eu queria te convidar para ir junto comigo, para conhecer o pessoal lá e coisas. Na época era a Madepinho Seguradora, que posteriormente foi adquirida pela Atlântica Boa Vista. E já tinha pessoas que ele tinha relacionamento lá pela vida dele, né, de trabalho e coisa. E ali já começamos a fazer alguma afinidade. Mas quando ele viu que eu recebi um cheque de comissões, naquela época era cheque, bastante generoso, ele disse, pô, esse negócio aqui é interessante. Mas quem é mesmo que tu fez? Fiz dos fulano, do ciclano e coisa. Mas esse negócio aqui eu acho que é melhor daquilo que eu tenho hoje. Quem sabe nós vamos conversar aí para a gente montar um negócio de seguro. Naquela época não éramos corretores, mas eu já estava preposto de uma corretora de seguros. E deu a casualidade desta seguradora ser adquirida pela Atlântica Boa Vista. A Atlântica Boa Vista, que tinha relações com o Banco Bradesco, juntamente com a Sul América, já tinha uma solidez muito grande. E deu a casualidade, parece que as coisas caem do céu, que eles disseram, olha, Canoas é uma cidade que nós não temos nenhum corretor que nos representa e gostaríamos da presença de vocês lá. E nós vamos investir em vocês. E, de fato, fizeram isso. Nos deram um apoio muito grande. Já desceu pessoas, executivos da Casa Matriz, que era no Rio de Janeiro, nos deram um apoio grande. Na inauguração, tivemos a presença do prefeito, presidente da Câmara, outras autoridades do município, presidente da Câmara de Indústria e Comércio, o padre da Igreja Matriz foi que nos deu a bênção. E era uma casa pequena, de 27 metros quadrados, me recordo bem aí desse número. Mas as pessoas ficaram, graças a Deus também nos ajudou o tempo, que ficaram na rua, na frente do nosso escritório para a inauguração. E a partir dali, já repercutiu na cidade uma mídia não tão qualificada que nem a do JRS hoje, mas a mídia que tinha em Canoas já divulgou bastante que a Panceira tinha uma corretora de seguros para atender a sociedade, atender o patrimônio das pessoas, atender a vida das pessoas. E a partir dali nós saímos em franco crescimento. Como nós saímos do zero, aquilo cresceu, se desenvolveu de uma maneira tal que a cada ano que passava nós tínhamos lá 200%, 300% de crescimento em relação ao período anterior. Então o negócio se tornou promissor desde lá do início. E esse foi o início da nossa empresa, a Panceira Corretora de Seguros. Olha aí que legal. E a família já era de Canoas? Sim, somos filhos de Canoas. Olha aí. Três. E qual que é a diferença de idade entre vocês, Rogério? Quase nada. Roberto. Não. Logicamente que eu sou mais jovem, né? 3 anos. 3 para mim, 3 para cá. É uma escadinha. Eu sou do meio. Olha aí. Mas Júlio, o Ricardo já contou toda a história, não vai sobrar nada para nós. Não. Então, resumindo a história, nessa aí a gente entrou, cada um no seu tempo, né? O pai construiu com o Ricardo, depois entrou o Roberto. Não, eu tô desde o início. Desde o início também. Tô desde o início. Mas... Era eu, o pai e o Ricardo. Tu que chegou depois, tu não queria nada com nada, resolveram me convidar para entrar. Que isso já faz 41 anos. Sim. Então tem uma história também. Olha aí. Mas isso é a metodologia, né? O que o pai ele gostava de atuar dessa forma, né? Todos unidos, família unida, e foi o que aconteceu. A mãe também se formou em corretora de seguros, o pai, e aí eu me formei também,
E aí, estamos nessa brincadeira até hoje. Essa brincadeira boa, né? Sadia que tá no DNA. Olha aí, que legal. E trabalhar em família, Rogério, como é que vocês fazem para equilibrar essa equação? Pois então, antes de qualquer critério que a gente usa, né? A gente tem que ter um respeito entre cada um, né? Mas nesse respeito, a gente tem algumas regras, assim, que o que dois decidem, o outro tem que ir junto, né? Mas não quer dizer que esse outro não possa fazer com que um dos dois venham com ele. Mas o princípio é esse, né? É muito respeito e nós somos irmãos, né? Família, mas antes disso também tem um lado profissional, né? Que ele vai os dois juntos, profissional e família. Só tende a dar certo. Olha aí, que legal. Vou comentar aqui que antes eu me confundi com o nome dos dois, porque assim, ó, é muito R, né? A Bruna que tá aqui com a gente. Ricardo, eu não corro risco de errar, porque é Ri e Roberto e Rogério, daí a gente corre esse risco, mas não vai acontecer novamente. É bom, porque esse aqui é um bate-papo super descontraído. E se tu achares, Júlia, que é pouco, a gente chama mais uns panceira de R que estão lá no trabalho hoje, lá que é a terceira geração que tem R's também. Aliás, já fica o convite, né, para a terceira geração também vir ao Seguro Sem Mistério, que vai ser bem legal. Um estúdio bem maior, hein? A gente faz, então, uma grande mesa. Pode ser, Roberto? Pode. E, Roberto, comenta um pouquinho pra gente, olhando, né, para essa trajetória, quais que foram os momentos mais marcantes da panceira? A inauguração, como o Ricardo disse aí, né, foi uma preparação até nossa. Nós é que botamos a mão na massa para preparar a garagem. Era uma garagem, né, que a gente transformou num escritório bacana, até muito aconchegante. Tinha uma porta de madeira que o pai mandou fazer lá, de muito bom gosto. E aí a melhor samambaia que a mãe tinha foi colocada na entrada pro lado de dentro, assim, mas olha, a samambaia chamava a atenção das pessoas que vinham lá olhar aquilo enorme, e ela se deu muito bem ali, foi muito bacana. E aí os móveis da Madepinho, então, como o Ricardo falou, sentava na primeira mesa eu, no meio o Ricardo e no fundo o pai, e lá no fundo nós tínhamos uma área de arquivos, de banheiro, água, tá, bom. Então, eu comecei junto com eles a corretora e eu cheguei em um momento que eu disse, não, eu quero fazer agronomia. Eu não quero continuar com o seguro, eu quero fazer outra coisa. Aí o pai me deu o apoio e tal, e eu saí, né, e fui fazer o curso de agronomia. Aí que o Rogério em seguida chegou, né. Mas nesse meio tempo, eles já anexaram, eu não estava, daí eu tinha saído para estudar. Eles já anexaram a garagem do lado. Abriram uma porta no meio. Mesma porta de madeira lá na frente, que está lá até hoje. Tal, bem bacana. E aí já ficou, em vez de 27, já ficaram 54 metros. Né? E aí, uns 3 anos depois, eu acho, por aí, já foi adquirida a sede, a primeira sede própria ali era aluguel, na Galeria Piquet. Então era uma loja imponente, bacana, com o primeiro piso e mezanino, e lá se montou uma estrutura bem legal também, um painel bacana e tal. E um detalhe legal, Roberto, só para te ajudar aí, eu nunca me esqueço disso, o pai tinha as poupanças dele, né, e aí tinha o prédio lá, não era fácil, era pesado a conta, né, e aí foi combinado assim, ó, dia 5 tem a poupança tal, eu vou te pagar tanto. Dia 10 tem a poupança tal, eu vou te pagar tanto. E assim por diante. Foi 30 dias de um mês, né, que ficou na honra, assim, de... É que naquela época a inflação era muito pesada, né? Então, se você retirasse antes, perdia um rendimento significativo. Nós tínhamos lá a inflação, chegou a 80% ao mês. Então, não podia bobear, tinha que cuidar muito disso. Mas, obrigado pela contribuição. Mas então, assim, a gente foi crescendo dessa forma, sempre procurando ser independente, conquistando o respeito do mercado, cada um se especializando em determinada área. Em 89 eu retornei, aí eu me formei como agrônomo, trabalhei na Massey Ferguson como instrutor de treinamento. Em 89, janeiro de 89, eu voltei para a corretora. E aí a gente agregou forças, então, e estamos aqui juntos até hoje. Mas, surpreendentemente, para muitas pessoas, para nós não, né? E nem para o seu Albino,
mas nós nunca tivemos uma discussão acalorada na empresa. No final de semana, comendo um churrasco, sim. Jogando futebol, lá, brincando, alguma coisa. Mas na empresa, nós jamais tivemos qualquer discussão acalorada. A gente sempre tem com serenidade, conversa, e como o Rogério disse aqui, normalmente nós somos unânimes nas nossas decisões. Quando algum está puxando para o outro lado e tal, daí tem um voto de Minerva, né? Tem um que vai ver para que lado pender. Mas isso nos trouxe aqui até hoje. Os nossos filhos não têm esse comportamento, a gurizada já tem outra, mais explosivo, mais, né? Quer as coisas mais rápidas e tal, mas aí é problema deles. A gente está aqui assim e vai seguir até cumprir com toda a nossa missão na nossa empresa. Então, trabalhar em família, para nós, não é dificuldade nenhuma. É muito bom, cada um sabe do seu padrão de vida, como é que vai manter, cada um sabe fazer a sua gestão na sua casa, e não se traz isso para dentro da empresa. Na empresa, é na empresa. Tanto que esposas, e aqui não vai nenhuma discriminação, mas foi algo que a gente sempre entendeu, que entre nós a gente se acerta. Então, vamos trabalhar nós, né? E agora vem chegando a segunda geração, né? Daqui a pouco já vai estar pronta a terceira aí, meu neto já vem vindo. A terceira geração, perdão. A quarta. Daqui a um pouco não, já faz tempo. Daqui a pouco vem a quarta. Não, eu confundi. Já está aí a terceira geração e daqui a pouco vem a quarta, que o meu neto já está com 4 anos. Olha aí. E já fala que é panceira, já fala na Panceira Seguros. Hoje ele almoçou comigo lá em casa e ele estava com a camiseta da Panceira. Camiseta dessa aí, Arthur. Da Pancheira, boa. Então, tá no nosso DNA mesmo, como foi falado aqui, faz parte da criação. Inclusive, nós fomos, uma ocasião, motivos de uma matéria de circulação nacional, que toda a família era corretora habilitada de seguros. Nós 3, mais o pai e a mãe. Um case, né? Era um case, exatamente. Que repercutiu no mercado segurador aí, isso lá... Case for profissional, família. Início da década de 2000, por aí, eu acho, né? Alguma coisa assim. Não. No início da década de 90. Olha aí. Lá atrás, hein? Então, mais tempo ainda. A mãe estava conosco ainda. A mãe faleceu em 92. É legal, Roberto, a gente contar essas histórias, porque no Seguro Sem Mistério tem muitas corretoras e corretores de seguros que nos assistem. Então, assim, há uma preocupação dos corretores, muitas vezes, né, de quem vai continuar esse legado. E vocês são um belíssimo exemplo de uma família engajada. Tu citou, né, teu neto, Arthur, que já está lá dizendo que é panceira. Então, é muito legal a gente trazer cases de sucesso como vocês, para que sirva de exemplo, né? Assim como o Rogério também disse, que o respeito, ele é muito forte entre vocês, as decisões. Então, isso aí, para você que está nos assistindo, é uma belíssima aula, como a gente diz aqui. Mas dessa forma mesmo. Foi assim, está sendo assim, né? O começo não foi fácil, né, Ricardo? A gente teve dificuldades e tal, mas e não é fácil para ninguém começar, nem hoje. Mas não perca a esperança. Trabalhe que rapidinho, quando você sentir, o negócio já está formado e aí você está usufruindo daqueles benefícios que você plantou, então, com a sua carteira de seguros. Mas é uma construção, não é um negócio que você começa a desfrutar já nos primeiros momentos. Não, tem sacrifício, mas depois vai. Tem que ter muita resiliência. Até comentou que os nossos sucessores, nossos filhos, não são assim. Evidentemente que a cultura dos jovens hoje é muito diferente daquela que nós tivemos, da educação que nós tivemos antigamente. Não é? Olha, Ricardo, que a gente vai trazer eles aqui para eles se defenderem. Não, mas eu quero até abonar isso aí, porque dentro daquilo que eles têm de trabalho, de intenções, de planejamento, né, de visão de mercado, visão de negócio, né, eles cumprem com as suas tarefas. Sim. E a gente procura também respeitar. Logicamente que toda aquela doutrina que nós tivemos, do seu Albino Panceira, nosso pai, né, nós procuramos também levar para eles, né, de uma forma mais moderna hoje um pouco, né? E a gente sente que eles estão cumprindo, tanto que já estão um bom tempo conosco, né? Eu acho que a grande maioria, mais de 10 anos já, né? O Matheus já está com 22 anos, acho. 22 anos e o de Rafael empresa. com 18. Mas, Júlia, eu entendo muito bem disso, tá? Porque eu sou o mais novo, eu compreendo os mais novos. Então,
Não, mas tô brincando. Isso é uma coisa assim que ela é o natural, né? A gente não quer dizer que todo mundo está 100%. Às vezes eu tô ali um pouquinho abaixo, e aí o Rogério tá um pouquinho abaixo, vamos dar o suporte para ele. Às vezes o Ricardo tá lá, vamos dar o suporte para ele. Agora, quando tá os 3 a 100%, aí ninguém segura. Mas a minha colocação a respeito da sucessão, então, né? Não é que eles estejam em pé de guerra, não é isso. Não é o mesmo comportamento nosso. Sim. Eles têm outra forma de agir, mas estão preparados ou se preparando, né? Alguns já mais preparados, outros se preparando, mas eles vêm vindo. Né? E aí eles são mais imediatistas do que nós. Nós construímos do tijolo a tijolo. Eles já pegaram um negócio pronto e aí o comportamento é diferente. Então tudo é justificável. Mas nós trabalhamos todos em harmonia entre nós, com os filhos, né? A nossa autoridade ainda na família eles respeitam, né? Eles sabem até onde pode ir e tal, e assim a gente vem trazendo. Então estamos a perspectiva da continuidade é sólida. É sólida. Já existe, né, Roberto? Sim. Eles vieram para somar com nós, com a juventude deles, com a experiência, com a agilidade, e nós segurando, monitorando, né, guiando. A tendência é continuar fluindo como está. É a inovação, né? A inovação que está chegando, são novas culturas, novos processos, e a gente, vou te dizer, Júlio, até aprendemos com eles. Claro, aprendemos. E eles com vocês, né? A inovação é isso, é uma troca. É isso aí. Essa é a via normal, né? Mas nós estamos aprendendo, entendeu? E a cada dia. Então... Quando tu fala, Roberto, que eles têm uma personalidade um pouco diferente da de vocês, né? Isso é super natural. Sim. E especialistas de inovação dizem isso, que é salutar para a continuidade das empresas e para a inovação das empresas terem diferentes personalidades. Então, vocês são de uma geração, têm uma personalidade talvez um pouco mais direcionada, um pouco mais analítica, e eles vêm já com essa força de vamos fazer. E é tudo certo, porque as empresas crescem assim, né, Ricardo? Mas, Roberto, antes da gente gravar aqui, da gente começar a nossa gravação, eu tava brincando aqui com o Ricardo, com o Rogério, que tu é o homem do agro. Tava ali garantindo uma cobertura para um cliente. Sim. Comenta pra gente um pouquinho como é que é o gosto. Eu sei que tu tem formação em agronomia, né? Mas como é que é o gosto por esse produto que é tão específico e também demanda muita atenção por parte do corretor? É um ramo, né? É o ramo agrícola que a gente tem muita satisfação em atuar, porque é uma construção, né? Eu digo assim, a agricultura é uma indústria a céu aberto, sofrendo todos os riscos, né? Então ela está lá sujeita a todos os riscos e o seguro está ali para amparar. Então é um ramo muito interessante, é um ramo que está em evolução, mas nosso estado, uma pena, está sendo aí castigado já há 5 anos com secas. Teve um ano só que a produtividade foi um pouco melhor, mas nós estamos há 5 anos praticamente aí sofrendo, e aí o nosso produtor está sucumbindo, né? Então isso preocupa demais, e com isso a seguradora ela tem que ter a rentabilidade dela também, né? Com isso acaba onerando o seguro e ficando também para o produtor cada vez mais difícil, né? Bem que eles já evoluíram muito, eles já estão com muitas tecnologias para que a perda de produtividade não seja decorrente de falha de condução, né, mas e sim de problema de clima, né, ou de outra cobertura contratada, né. Mas você conceder essa segurança a eles, como no seguro de animais, como no seguro da propriedade, né, e tudo é uma linguagem diferente, que você é muito diferente da zona urbana, diferente das visitas comerciais que você faz aqui. Lá você tem que chegar, tem que conversar, tem que se apresentar, né? Por exemplo, agora no Mato Grosso, eu que estou indo mais lá, justamente pela minha aptidão. Só visita presencial. Visita presencial, as pessoas querem conhecer a gente. É diferente. E já te encaminham o negócio no mesmo momento que te viram. E fazem perguntas assim que eles querem saber o que tu pensa, como é que tu é, como é que querem saber
até da família, muitas vezes, como é que funciona o negócio. E aí eles fazem o julgamento na mesma hora e já te dão a oportunidade, entendeu? Então é assim que tem esse diferencial. E pela forma, então, como eu me preparei, né? Pelo que eu gostava, é onde eu estou mais à frente na corretora. Mas aqui, qualquer um de nós toca o setor, assim, né? O ramo, naquilo que for necessário. Muito legal. A gente, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, mas, segunda parte a gente ainda vai falar sobre inovação, futuro, e tem também o nosso super quadro de frente com os diretores, em que o Ricardo, o Roberto e o Rogério vão responder algumas perguntas rápidas pra gente. Então, fica ligadinho que a gente volta no segundo bloco. E voltamos com a parte 2 do nosso programa aqui, com os super 3Rs que a gente fala, né, carinhosamente, o Ricardo, o Rogério e o Roberto Panceira, que são diretores da Panceira Corretora de Seguros, essa corretora aí famosíssima, né, que é referência para todo o Brasil. E a gente estava falando no nosso primeiro bloco um pouquinho da história, que é uma história aí tão bonita, né, da fundação da Panceira Corretora de Seguros, e também um pouquinho sobre a expertise. Mas tem uma coisa, Rogério, que me chama muita atenção, que é o fato de vocês serem ali de Canoas, que é uma cidade que não é aqui lembrando que nós temos espectadores de todo o Brasil, né? É uma cidade que não é a nossa capital aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem uma importância muito grande economicamente, né, para o nosso estado, e vocês aí são referência nessa cidade. Como é que para vocês, Rogério, foi a situação da enchente no ano passado? Pois é. Esse momento não é muito salutar lembrar, mas faz parte, né? A gente passou por isso e foi bem difícil, né? Mas a gente teve que ser profissional e ágil, né? Que foi tudo muito rápido. Foi na madrugada e no outro dia aconteceu tudo e a gente tinha que resolver. E teve duas situações assim para nós que foram cruciais, porque a nossa profissão, né, corretor de seguros, veio tudo para cima de nós, né? Então, vamos agir, vamos montar uma estrutura para atender, desligamos um pessoal do comercial para a gente atender lá no sinistro, na ponta, para deixar as pessoas bem amparadas. Nós entramos no sinistro, né? Os comerciais. E vale a pena já comentar aqui que as seguradoras foram muito parceiras, né? As seguradoras foram parceiras, assim, não tamparam um olho, tamparam os dois olhos, assim, e vamos resolver de qualquer forma, indenizar. E também, o segundo lado que eu queria comentar, que é como nós somos da comunidade, eu vou fazer, né, 61 anos e 61 anos de Canoas. Então, a gente conhece muita gente lá. Então, o nosso trabalho comunitário também foi muito importante, né? Então, a gente, eu falo por mim, mas falo para meus irmãos também, a gente se sente muito agraciado em poder, nesses dois lados, ter ajudado muitas pessoas, tanto no lado profissional como no lado da comunidade, porque a gente é muito conhecido lá e a gente atuou, isso fortifica. Eu tive entrevistando um segurado de vocês, um senhorzinho, não vou me lembrar o nome dele agora, a Bruna talvez daqui a pouco me ajude a recordar. E ele tinha perdido 2 carros indenizados, os carros junto com vocês. Me chamou a atenção quando eu liguei para ele o carinho que ele tem, assim, pela família Panceira, pela Panceira Corretora, né? Então fica aqui o registro, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Uma pessoa queridíssima, cliente lá de vocês, e disse que já foi indenizado, já comprou outro carro e já tá com vocês de novo seguro. E essa solidariedade, né, esse amparo, já se iniciou dentro de casa. Porque nós, com uma equipe de 51 colaboradores na nossa empresa, tivemos diversos que foram atingidos e fortemente prejudicados, atingidos, né? E a gente deu todo o apoio necessário para eles. A empresa, os colegas, né, dentro da empresa, né, ajudaram essas pessoas. E tivemos ainda a felicidade de receber de seguradoras parceiras ajuda para essas pessoas. Então, os problemas deles ficaram não solucionados 100%, porque
mentalmente eles ficam sempre abalados, né? Mas deram um empurrão grande para voltar para a normalidade de vida, né? Internamente da empresa, através dos colegas e através do mercado de seguros também. O pai e a mãe sempre tiveram uma atuação social muito intensa. Então, o pai fazia muitas benfeitorias, muitas benesses para a comunidade. Eu não vou enumerar aqui agora, porque é muita coisa. Ele, em Canoas, é muito conhecido por isso, e a mãe da mesma forma. E nós aprendemos isso com a vida. Então, nesse momento, a gente não podia deixar de atuar fortemente na solidariedade. Eu praticamente fiquei 15 dias sem botar os pés na corretora direito. Fiquei atuando. Eu sou jipeiro, botei meu jipe na água, fiz muita solidariedade, fizemos, né? Resgates, resgatando carro, resgatando famílias, enfim, era a nossa obrigação. Nós tínhamos que fazer isso, né, sem medir esforços. Os nossos filhos também constituíram um CD, um centro de distribuição de donativos. Eles descarregaram mais de 100 carretas, ele e os amigos, não só os meninos, né, mas com os amigos todos. A Bruna era uma delas. A Bruna eu ia falar. Eles carregavam as carretas na mão, menos os fardos, os pallets de água mineral, que daí era com a empilhadeira. Mas o restante era tudo na mão, eles faziam aquelas correntes e a gurizada descarregava logo, já separava, já chegava, quem precisava levava. Aí até assim, levava muito fácil, né? E eu indaguei o Matheus, o meu filho, uma vez, mas tia, vocês não sabem se essa pessoa vai levar realmente para alguém que está precisando ou se ele está se beneficiando disso? Ele disse, pai, eu não tenho como fazer isso, eu tenho que acreditar nele. Se ele não está fazendo a parte dele direito, ele vai pagar essa conta depois um dia, mas não é comigo, não é para mim que ele vai pagar. Então, eu digo, parabéns, tens razão, isso aí tem que fazer a solidariedade sem olhar a quem. Então, toda a família fez muito isso. O meu celular não tem uma foto da enchente, eu não me permiti registrar esse momento, porque foi catastrófico. Canoas foram 140 mil pessoas desabrigadas. Então, uma cidade que tem quase 400 mil habitantes, que é o terceiro PIB do estado, ficar metade praticamente debaixo d'água, é um baque enorme. Então, isso resulta muita coisa disso, né? Criminalidade, a desigualdade social, mas eu esperava que as consequências fossem bem piores, tá? Felizmente, a solidariedade do povo brasileiro veio donativos de todo o país, não para os Panceira, veio para o Rio Grande do Sul, é isso que eu me refiro, entendeu? E muito bacana que todos fizeram e nós somos muito gratos por isso. E falo em nome de toda a população do Rio Grande, então me atrevo a tomar essa liberdade, né? Mas nós somos muito gratos, reconhecemos o que eles fizeram de muito importante naquele momento. E a gente não podia fazer diferente, nós fizemos a nossa parte também, temos certeza. É um balanço, né, Roberto, que se faz sim. Um ano depois, né, da pandemia. Sim. Mas falando, assim, de mercado de seguros enquanto corretora, Ricardo, vocês perceberam, um ano depois, dá para medir um pouco desses reflexos que a enchente trouxe? Sem dúvida. As pessoas estão valorizando mais o produto seguro, estão se preocupando mais em se precaver, estão questionando, né, o custeio de coberturas, e o mercado está com o pé atrás nesse sentido aí, né? Então, a gente ainda entende como corretor de seguros, aquele que faz de forma profissional a intermediação entre a seguradora e o cliente, o segurado, né, que está faltando alguma coisa. Então, nós estamos até pleiteando, partiu dos corretores, partiu das entidades, os sindicatos, a federação, né, que haja algum movimento de transformação nesses produtos que são os simplificados, os de varejo, né, massificados, que seria o residencial, pequena e média empresas, para que essas pessoas fiquem amparadas, porque a grande maioria, a não ser 100%, 98%, não tinham cobertura de seguro. Uma, porque o corretor de seguros não previa esse tipo de risco.
A normalidade de ofereceram outros riscos, exceto cobertura de alagamento e inundação. Os grandes riscos, sim, né, que são considerados all-risks, que cobrem tudo. Agora, para os pequenos produtos, não. Então, nós almejamos e solicitamos para a superintendência, para a autarquia, também já para a confederação, para a CNSEG, que haja um movimento de inclusão, além da cobertura básica que existe hoje nos produtos, que é incêndio, raio, explosão, que inclua também desmoronamento, alagamento e inundação na básica, acontecendo esses eventos que tenham cobertura. Porque não é só o Rio Grande do Sul. O Brasil tem diversos acontecimentos que acontecem durante o ano, ou é em Minas Gerais, ou é no Rio de Janeiro, ou é em São Paulo, por diversas vezes, que dá aquelas chuvaradas, tem alagamentos, as pessoas perdem seus patrimônios, né? E o seguro tem que cumprir com a sua missão, tem que cumprir com aquilo que se propõe, que é dar garantia. Obviamente que nós teremos que precificar de uma forma diferente, mas é um problema dos atuários das seguradoras verificarem isso né, e proporem para a SUSEP que os produtos sejam alterados. E hoje o custeio de um seguro residencial, pequeno e médio empresa, ele é tão barato que ele tem um espaço para dar esse tipo de cobertura, mas ele vai funcionar se for de uma forma 100% globalizada. Aquele que estiver residindo lá no 40º andar, ele vai pagar a conta desse aqui. Então, entra em prática, né, o princípio do seguro, que é a pulverização do mutualismo, risco, que é o mutualismo, né? E para nós seria muito interessante. Eu acho que melhoraria muito mais a imagem do produto seguro, a credibilidade dos profissionais que atuam, se nós conseguíssemos, claro, página virada, mas doravante, dar cobertura quando existir esse tipo de eventos aí, a exemplo dessa enchente que nós tivemos aqui. E que com esses momentos que estão acontecendo, dessas intempéries aí, que tá quase que uma normal, né, em todo o mundo, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo. Esse momento, ele acredita nisso aí. Tem que mudar porque o tempo tá maluco, né? E a gente tem que se prevenir. E esse é o nosso negócio e a gente tem que puxar para o nosso lado. Perfeito. Para quem está nos assistindo, o Ricardo também faz parte, né, Ricardo, vice-presidente lá da FENACOR, então ele também traz um pouquinho aí das solicitações que os corretores, né, é uma liderança importante. É a voz do corretor de seguros. A voz do corretor, vice-presidente também do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul. Um beijo para todo o pessoal lá do 5RS, que a gente tem tanta proximidade e gosta tanto, né, Ricardo? Então ele também traz um pouquinho aí dessa visão, né, das lideranças de mercado, já que ele faz parte desse grupo. Rogério, o Ricardo estava comentando, teve uma parte que sempre me chama atenção, né? Que o seguro residencial muitas vezes é muito mais barato em detrimento, por exemplo, de um seguro alto. E que muitas vezes o consumidor não tem essa percepção. Como é que a gente pode auxiliar para que o corretor fique mais... O consumidor fique mais atento a isso? Pois então, isso é um trabalho que a gente faz com os nossos colaboradores, que eles tragam, né, essa ideia e mostram como é que funciona o seguro no todo, né, para ele vender essa imagem de que o seguro é muito importante numa necessidade de uma indenização, necessidade de um problema que ele consiga, né, reverter para não ficar desamparado. Então, mostrar em todas as coberturas as suas particularidades, ou seja, vender o produto na sua essência, né, para que ele entenda a necessidade disso aí. Especialmente o assistência 24 horas hoje, que atende, né, os consumidores, aí, os segurados aí, em muitas situações que ele necessita. São coberturas muito amplas, né? A pessoa
tem um problema, pensou em seguro, já está amparado. Procura o seu corretor que ele vai dar um jeito, que ele vai chamar a seguradora para sanar o problema. Olha aí, a Panceira atenta, né, a todas as necessidades dos seus segurados. Roberto, me diz uma coisa, esta jornalista aqui tem uma curiosidade, que a Bruna já me respondeu, a Bruna aqui, Bruna Pezzi, a gente está citando para você que está em casa, para você saber, Bruna Pezzi, do marketing da Panceira Corretora de Seguros, está aqui com a gente também, está nos bastidores aqui hoje. Mas, Roberto, tem uma curiosidade que a Bruna já me contou, mas eu quero saber nas tuas palavras. A Panceira atende segurados por todo o Brasil. Por que a escolha de Sorriso? Bem, você sabe qual é a origem do nome Sorriso? Não. Não, foi uma das primeiras coisas que eu procurei saber quando lá cheguei. A colonização lá foi por imigrantes gaúchos, principalmente, a agricultura, e aí lá eles plantavam arroz. E arroz em italiano é riso. Então lá eles plantavam só riso. Que legal. E aí tem o nome de Sorriso. Essa é a origem do nome. Mas nós tivemos uma atuação, então, muito forte em equipamentos agrícolas, né, da região sul, sudeste e centro-oeste. E nós tivemos a parceria com um banco de fábrica durante 17 anos. Em 2015, essa parceria deixou de existir. Foi de comum acordo que a gente acabou se desvencilhando. E eu vou subir ao Mato Grosso, eu vou dar uma rodada por lá. Comecei pelo Paraná, pelo Oeste, fui subindo e tal. E lá em Sorriso nós temos parentes lá, da família da minha esposa. E lá encontrei eles e eles nos ampararam, começaram a dizer, esse é meu sobrinho, está aqui, esse é meu primo, está aqui, trabalha com seguro. E aí fazendo lá a apresentação nós à cidade, aos empreendedores da cidade, a gente acabou conquistando muitos clientes. E é uma cidade pujante, né? Uma cidade que tem um PIB fabuloso, tem uma produtividade agrícola fabulosa também. Realmente lá as coisas acontecem, a economia acontece. É uma cidade muito bem organizada também, planejada. Você se sente à vontade para transitar na cidade, as ruas muito bem pavimentadas, o padrão das residências, onde a gente circula mais também, de excelente qualidade. Então, bacana, muito atrativa. E aí, em função disso, de todos esses fatores, né, que a gente acabou escolhendo o Sorriso, então, para fazer a nossa sede. Também a facilidade de mobilidade, né? Tem aeroporto em Sorriso, tem aeroporto em Sinop, que fica a 95 quilômetros. Então, tem duas opções para a gente poder chegar, né? Porque se você chega por Cuiabá, são quase 400 quilômetros para chegar lá, na 163. Que é uma rodovia muito perigosa, muito movimentada, só tem aquelas carretas 9 eixos, uma atrás da outra, é muito arriscado. Então a gente procurou também esse acesso mais fácil, que é a cidade de Sorriso e a cidade de Sinop. Né? E é uma região também que ali vocês ficam com a possibilidade de trabalhar toda aquela região do Mato Grosso, né? Não só a cidade em si. Eles chamam lá de Nortão. Né? Então a gente dali circula o Nortão todo e nós atendemos clientes ali em Juara, em Alta Floresta, eu estou dando os extremos, tá? Sim. Em Nova Mutum, em Campo Novo do Parecis, em Tangará da Serra, em Sapezal e até em Rondônia, que é na saída ali por esse caminho de Sapezal, Campos de Julho, Comodoro, já está entrando na... E eu, como sou um GPS ambulante, eu tenho todos os roteiros ali e tal, mas porque eu curto isso, eu gosto Sim. muito. Eu sou um jipeiro e um estradeiro que ainda usa mapa. Eu quero ver onde é que eu estou andando. Entendeu? Então, por isso eu gravo. De vez em quando ele usa o GPS também. Waze, às vezes. E, Roberto, tem diferença, seja cultural, seja de, por exemplo, cada região, né, acredito que no agro seja assim, tem que avaliar qual é a questão do clima e as necessidades daquela região, mas quais as principais diferenças entre, por exemplo, um produtor aqui do Rio Grande do Sul e lá do Mato Grosso? É o mesmo produtor. Porque é o produtor que saiu daqui e foi para lá. O produtor gaúcho, ele saiu já, sei lá, 70, 80 anos atrás, 60 anos, foi para o Paraná, oeste do Paraná,
do oeste do Paraná eles subiram para o Mato Grosso. E agora eles já estão lá no Maranhão, no Piauí, estão subindo o gaúcho. Subindo aos poucos. Vai desbravando. Então, mas lá o sotaque é gaúcho dos produtores, né? Já o pessoal, o staff de trabalho, a maioria são nordestinos. Então tu vê, tu fala muito com o nordestino lá e tal. Tem até na proximidade do hotel que a gente fica ali uma feira só de alimentação nordestina durante o domingo inteiro. Que legal. Buchada de bode, essas coisas tudo lá. Todo esse tipo de comida tradicional do nordestino tem nessa rua ali, bem próximo lá ao hotel. Então, é uma miscigenação, né? Tem de tudo lá em Sorriso, mas quem realmente tomou a frente na indústria agrícola e na agricultura são os gaúchos. Olha aí que legal. Por mim, Roberto, eu ficaria aqui o dia inteiro te fazendo vários produtos gaúchos e paranaenses, mas paranaenses que também descendem de gaúchos. Olha aí que legal. Mas a gente já está chegando, né, no nosso momento final aqui do nosso programa para ver como passou rápido, Ricardo. Quando os entrevistados são bons, passa rápido mesmo. Mas, Rogério, eu queria te fazer uma última pergunta que a gente citou aqui, mas os assuntos eles são tão interessantes que a gente vai linkando um no outro. Vocês citaram a questão do seu Albino Fanceira, né? Quem não conhece o Albino, como conheceu o seu Albino Fanceira, bota no Google que vocês vão ver quem foi essa grande pessoa aqui, pai dos meninos que estão aqui com a gente. E também citaram a mãe de vocês como pessoas que sempre estimularam muito a questão da solidariedade. E a gente tem o lar Nancy Panceira lá em Canoas, que é super famoso aí, né? Inclusive a gente vai lá no próximo mês levar alguns livros da enchente para fazer também junto com as crianças. Comenta um pouquinho pra gente como é que é o lar. Pois então, o lar é a nossa criança dos olhos brilhosos, Menina né? dos olhos. Então, contar rapidinho a história, né, de como surgiu. A gente estava bolando no aniversário de 30 anos da corretora, a gente bolando assim, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa, vamos convidar os clientes... resumindo, tá? A gente resolveu não gastar dinheiro em festa e a gente resolveu investir em prol de quem necessitava. E aí começou a criar, então nós íamos gastar X. Então esse X nós vamos montar uma estrutura, né, solidária para atender famílias e crianças que os pais vão trabalhar e aí as crianças ficam em casa, vem para cá. Então, é isso. A gente atende lá hoje 55 crianças. De 50 a 70, dependendo do programa. Crianças diariamente. Então, é o nosso porto lá, onde a gente descarrega, né, onde a gente carrega as nossas energias, né, fazendo isso em prol da comunidade, né? Então, a gente agradece muito a comunidade de Canoas e aí a gente quis retribuir e tá lá de vento em popa lá e se tu vai lá conhecer, tu vai ver que é um momento muito legal nosso. Olha aí. É muito importante nesta ação, ela não é uma ação só nossa, tá? A gente que tomou a iniciativa de construir um prédio lá de 420 metros quadrados, mas o mercado segurador também nos ajudou muito. E nós continuamos precisando de ajuda do mercado. Mas não é ajuda financeira, gente, direto. O que é importante para nós, por exemplo, se você tem um computador que você vai renovar agora, vai comprar ou até um notebook, não interessa o que seja, mas você vai renovar. Gente, entrega para nós, funcionando, evidentemente, porque a gente vai colocar para as crianças. Isso atrai eles de uma maneira, tá? Retém eles, tira eles da rua, tira eles do tráfico, né? Tira eles da possibilidade de serem envolvidos pelo tráfico e eles ficam lá conosco, fiéis à causa. Então, eu peço às seguradoras, às corretoras, que estiverem renovando os seus equipamentos, nos chamem, a gente vai lá, busca. É importante que estejam funcionando, né? Não adianta a gente pegar alguma coisa que não vai dar para usar. Então, nos chamem que a gente, com o maior prazer, vai buscar e vai mostrar, e te leva, inclusive, até a Associação Lar Professora Nancy, é o nome da ação social. E que, com certeza, você vai nos ajudar a ajudar muitas crianças. E eu quero aqui render um reconhecimento ao Rubens
Rubens Oliboni, que é o nosso fiel apoiador na pessoa física. Esse amigo que nos concede toda essa confiança, ele mensalmente já há alguns anos, há vários anos, nos ajuda mensalmente. Olha, eu não posso fazer ação, mas vocês podem, eu sei que vocês fazem. Toma aqui. Todo mês ele deposita lá uma quantia para nós e isso é muito bem-vindo. E eu rendo esse reconhecimento a ele. O Rubens merece todo o nosso respeito. Nosso amigo Rubão. Nosso amigo Rubão. Rubão é demais. Que legal. Eu não podia deixar, né, de gravar esse programa com você sem perguntar do Lar Nancy Panceira, que é realmente um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu sou suspeita para falar, porque quando fala de criança não precisa nem me falar o resto, eu vou ajudar. Então, deixa eu te corrigir. É Lar Professora Nancy. Professora Nancy. Não tem Panceira lá. Não tem? Não, a gente fez questão de... para não eles querem se promover e tal. Não é nada disso. Lar Professora Nancy, que é o nome da nossa mãe. A mãe era professora. A mãe merecia, né? E é um nome forte lá em Canoas. Inclusive, tem a primeira escola modelo. Foi dado o nome da mãe, né? Que legal. Escola Professora Nancy Ferreira Panceira. Aí sim. Mas é o município que deu. E ela está inserida a ação na Vila Nancy Panceira. Uhum. Tem o nome da vila com o nome dela. Olha aí. Entendeu? Agora inauguraram lá uma unidade de saúde lá. UPA não é UPA. Como é que é? UBS Nancy. Unidade Básica de Saúde Nancy. Que show, né? Então, que legal. Ela plantou e nós colhemos. Para nós é uma honra muito grande. E olha só, Júlia, é um legado que ela deixou aí, que ela ficou com a gente apenas 57 anos. E ela construiu isso aí tudo. E está presente com a gente até hoje, através de tudo isso aí que está à nossa volta, diariamente. E tem um outro prêmio também lá, do Banco de Alimentos. Banco de Alimentos, que leva o nome dela. Prêmio Nancy Panceira. Uma referência, professora. A mãe é sensacional. Que legal. Agora sim, gente, é o nosso momento final aqui do programa, em que a gente vai fazer o quadro de frente com os diretores. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e vocês respondem de forma direta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar pelo Ricardo, então. Uma palavra que define os 45 anos da Panceira. Credibilidade. Roberto? Atendimento. Rogério? De qualidade. Confiança. Rogério, um valor inegociável da empresa. Nunca, jamais perder a essência do profissionalismo junto com família. Muito legal. Roberto, uma lembrança especial da infância que se conecta com a corretora. Puxa vida, tu me largou uma feia aqui, hein? Mas vamos lá. Se aprofunda. Eu acho que é trabalhar em família, né? Trabalhar em família, a gente sempre atuou junto, o pai levando a gente... Eu trabalhei com ele em locadora antes da corretora, então, trabalhar em família. Ricardo, o maior aprendizado durante as enchentes de 2024? Olha, esse negócio de trabalhar em família, eu vou fazer só um parênteses aqui, vou retornar um pouquinho, só para ter uma ideia, o quanto a gente, em família, nós somos unidos, que a nossa principal casa de veraneio, casa de praia, ela agrega todas as nossas famílias ao mesmo tempo. São 8 quartos, são garagem para 6 carros, são 2 churrasqueiras e outras dependências lá, 3 terrenos e coisa, que agrega tudo. Então a gente emenda uma semana de trabalho com um fim de semana. Claro que isso já foi muito mais forte. Hoje, um vai para um lado, outro vai para o outro, coisa, mas estamos sempre unidos. Mas nós construímos isso aí juntamente com o nosso pai, o seu Albino, ele que foi o mentor de fazer isso aí para segurar a gente todos juntos e sempre unidos. Mas a enchente, um legado que deixou assim foi realmente um exemplo de solidariedade. Solidariedade imperou em todas as ações aí durante esse trabalho que nós tivemos para sair desse problema aí.
Ó, agora eu vou fazer uma pergunta e eu vou deixar para quem dos três quiser responder, tá? Uma meta que vocês ainda querem realizar juntos. Eu acho que essa meta é dos três. É encaminhar da mesma maneira que nós trouxemos até aqui a nossa sucessão. Muito legal. E agora cada um vai responder para si, tá? Rogério, qual é o teu maior... uma referência no mercado de seguros? Albino Panceira. Roberta? Albino Panceira. Essa é unânime. Muito legal. Com a simplicidade, com a humildade. Ele era uma casa cheia, né, Ricardo? Então, ele sempre teve as portas abertas, nos ensinou a capacidade que as pessoas têm, a facilidade de se relacionar. Tá? Então, ele para nós realmente é um exemplo, é um ícone. Mas eu me atrevo a uma segunda opção, então. Acho que somos unânimes aqui no Albino Panceira, mas a segunda referência que eu tenho no mercado de seguros é o seu Paulo Sperb, também falecido, que era uma pessoa de um conhecimento extraordinário. Para mim, é a pessoa que mais conhece seguros, mais conheceu na época que eu atuei e que nós atuamos junto com ele, o produto seguro. Era excepcional. E muito visionário ele foi. Muito, tudo. Tinha um alcance fabuloso. É uma referência, era uma referência realmente, né? O seu Paulo Sperb. Então, olha só, chegamos ao final do nosso programa. Ricardo, Rogério e Roberto, foi um prazer imenso conversar com vocês aqui, conhecer mais dessa trajetória tão inspiradora, né? E agora eu queria saber, Ricardo, uma mensagem final que tu quer deixar aqui para quem vai estar nos assistindo. Muito bem. Para os corretores de seguros. Eu sempre tive o princípio de, já que eu estou nesse negócio, tudo que tiver de ações, de movimentos que falarem de seguro, eu estou presente. E assim a gente aprendeu. Assim a gente teve uma bagagem de relacionamento, de conhecimento, né, de produtos, de técnica. Né? Então, a mensagem que eu dou para as pessoas: participem, inovem, tenham visão, né, de empreendedorismo, investir no seu negócio, que as coisas acontecem. Muito suor. Muito trabalho. Dedicação. Muita dedicação e resiliência, né? Rogério, eu já sabia que tu é tímido, não gosta de falar tanto, então eu te puxei aqui para responder várias. E tu me puxava todas elas no início, né? Eu te responder várias aqui pra gente. Rogério, que recadinho final tu quer deixar aí para quem vai estar nos assistindo? O recado que eu quero deixar é que a união da relação entre uma família, que eu acho que aqui é o nosso princípio básico, né? A gente fala família, pai, mãe, que não percam essa essência, né? Que puder unir a família com o trabalho, com certeza vai dar certo. Olha aí. Roberto, agora é a tua vez, pra gente encerrar com chave de ouro. Olha, o que eu diria é que para que as pessoas busquem realizar os seus sonhos, né? Que as pessoas tenham força de vontade para se preparar, né? Para buscar enfrentar os desafios, e que a perseverança sempre impere. Então, corra atrás dos seus desafios, não desanime e muita dedicação. Olha aí, que legal. Esse programa de hoje aqui é imperdível para quem quer saber tudo sobre como trabalhar com união, como trabalhar com muita persistência e dedicação. Então, fica o meu agradecimento aqui, realmente. Olha que eu já fiz muitas entrevistas na vida, e Roberto, essa aqui para mim, uma das mais significativas, com certeza, porque toca numa questão que é família. Para mim, nada existe sem uma família unida, e vocês são a personificação disso, que fica de exemplo para o nosso mercado, que tem tantas famílias aí, corretoras de seguros, que estão lutando bravamente para realmente deixar o seu legado de pé e com tanta maestria. Então fica aqui meu agradecimento pessoal, né? E se você que está nos assistindo gostou desse episódio, compartilha, comenta, segue aqui o @jrs.digital nas redes sociais e continua com a gente para conhecer mais histórias como essa que fazem o mercado de seguros pulsar. Até a próxima!